A Sociedade Dante Alighieri em São Carlos representa um marco da imigração italiana na região. O prédio em arquitetura italiana, feito pelas mãos dos próprios operários italianos, representa esse marco na região. Irineu Gualtieri foi um dos italianos que estudou na Dante Alighieri e ele sabe muito bem o que representou estudar numa sociedade italiana naquela época. Irineu, o que representou para você, como era estudar na Dante Alighieri? Bom, Kleber, eu tive a felicidade realmente de estudar há alguns anos na nossa querida Dante Alighieri. Filho de italiano, né? A família, todos os descendentes de italiano eram obrigados a estudar na Dante. Mesmo porque nós tínhamos o privilégio de aprender 2 histórias, 2 geografias e 2 idiomas. A história do Brasil, a história da Itália, e cantávamos todos os dias de manhã o hino italiano e brasileiro antes de entrar em classe. Era obrigatório. Vamos conhecer um pouquinho da Dante Alighieri, a sua infraestrutura e toda a área interna de uma escola tão conhecida e tão tradicional. No interior da Sociedade Italiana Dante Alighieri é que você percebe o clima que existia aqui na época. A imigração italiana não só colocou aqui a cultura, mas também toda a arquitetura do lugar. Irineu, essa escada em particular era feita de madeira? Aqui era o hall de entrada da escola. E a escadaria era escadaria de madeira, né? Toda trabalhada, tá certo? Quer dizer, era uma obra de arte, né? E aqui subiam para as classes no andar de cima, que depois foi transformado num salão de baile após o fechamento da Dante, né? Tá certo? E Você se lembra bem da antiga sala de aula onde você estudou? Agora com as reformas feitas aqui, você fica meio, né? Mas eu me lembro perfeitamente da classe de lá de cima, eu me lembro, né? Tá certo? Eu me lembro como eu me lembro bem do lugar onde a gente se reunia, no pátio da escola, né? Porque esse outro prédio agregado aqui, morava a família Fagá, tá certo? Que hoje pertence à USP também, né? E eu gostaria de subir com vocês aí para a gente ter ideia de como ficou lá em cima, né? Tá certo? Vamos subir então, vamos conhecer um pouco da arquitetura na parte de cima, onde eles estudavam. O antigo aluno, descendente de italiano, vai voltando aos poucos para a sala de aula, talvez relembrando os velhos tempos que não voltam mais. Desculpa, Kleber, a emoção é muito grande, porque uma parte da infância com os amigos, né? A gente passou aqui. São coisas que magoou muito também, né? Porque fecha bruscamente, né? Todo mundo na rua, né? É complicado, mas estou muito feliz de estar aqui dentro, viu? Muito, muito, muito feliz. Para entendermos um pouco sobre a imigração italiana, Irineu Gualtieri nos conta algumas passagens sobre ela. Irineu, nos conta relatos a respeito da imigração italiana em São Carlos. Bom, Kleber, São Carlos teve o privilégio de receber algumas colônias, né? O número maior de imigrantes são italianos. E em São Carlos, especificamente, o número maior eram calabreses, que vieram para cá para substituir a mão de obra de escravos que tinha terminado, não é? Para cuidar do plantio de café e a colheita e a poda de café. A vinda dos calabreses especificamente é porque os calabreses são exímios podadores de fruta e grandes enxertistas. E o café também é uma fruta. E eles aqui mudaram o sistema de poda. A poda do café era feita com serrote e eles passaram a usar a machadinha e cortavam em cunha para evitar que entrasse a água nos ramos que trincava, para evitar fungo. E o corte da machadinha, a água escorria e não penetrava nesses galhos arrebentados, né? E São Carlos recebeu um número muito grande de italianos, que era a força produtiva e ao mesmo tempo reprodutiva que saiu da Itália. Vieram jovens para cá, né? E que vieram formar família, né? Alguns casados deixaram a família, né? A minha família veio quase que a totalidade, ficaram alguns primos, né? E vieram trabalhar. E isto aqui para nós é uma continuidade da Itália, porque fomos bem recebidos, fomos bem sucedidos, né?
Então nós devemos muito a São Carlos também, né? A família Gualtieri deve, né? De um modo geral. O que você poderia relatar para a gente, o italiano na indústria e o italiano no comércio? Italiano na indústria, família Facchina, família Giometti, né? São italianos que aqui se estabeleceram e fizeram um progresso muito grande com suas indústrias, né? Família Facchina tinha uma grande indústria de adubo e que se transferiu para São Paulo, né? Também tinha uma outra subsidiária em São Paulo. E todo esse progresso aqui se deve, na sua grande maioria, aos italianos, né? De um modo geral, mesmo no comércio, né? Boas e grandes famílias se fizeram economicamente aqui com o comércio também. A família De Cresce é um exemplo, né? E que eles eram estabelecidos, né? Tinha um armazém, um grande armazém, né? E família Papetti e assim sucessivamente outras famílias, né? A Segunda Guerra, você me contou uma vez passada que foi bem difícil, né? Até mesmo a fila para pegar pão, farinha, essas coisas assim. Eu frequentei muito essa fila, eu e Ronald de Golias, que éramos amigos inseparáveis, né? Nós entrávamos na fila para vender o lugar. Então nós íamos de madrugada, né? E depois aquele chegante decidia o lugar e recebia aí R$200, os mais abastados davam R$500, né? Tá certo? Como gorjeta, para guardar o lugar, né? Para fila de farinha, e era na prefeitura, tá? E o Nicola Bibo é que distribuía a compra, né? Era ele que acompanhava a fila, né? Eu me lembro disso como se fosse hoje, né? Tá certo? E me lembro muito bem também do fechamento do Banco Francês e Italiano, né? Gualtieri também consegue retratar bem o que foi e a época em que aconteceu a imigração italiana em São Carlos. A imigração, os primeiros imigrantes chegaram em 1845 em São Carlos, né? E a minha família chegou junto com essa gente, né? Com esse povo que vieram aqui para trabalhar, né, Kleber? Para conseguir dias melhores, mesmo porque eles não vieram aqui para ver a beleza da praia da Baía de Guanabara, não. Eles vieram aqui trabalhar porque lá não estava bem. Senão eles ficariam na terra deles, você concorda comigo? Então vieram aqui para tentar um novo destino para sua família, um novo futuro para sua família, né? E os que, na sua grande maioria, todos eles tiveram resultado, né? Todos eles tiveram resultado. E tem dezenas e dezenas de famílias aí, italianas, que fizeram sucesso. Você pega a lista telefônica e você vê que São Carlos tem o privilégio de ter um número muito grande de descendentes italianos. Agora, acho que a sua maioria, né, é descendente de italiano, né? Outras colônias para cá aportaram japonês, alemães, né? Espanhóis, né? Sírios, libaneses, né? Vieram aqui para trabalhar e conseguiram fazer disso que é São Carlos hoje. Tá certo? E nós temos uma felicidade de estar num prédio que pertenceu à colônia italiana e que, felizmente, eu repito, está na mão da USP. E a história da imigração italiana contada assim, de maneira simples e autêntica, faz com que lembremos dos velhos tempos, mas tempos que não voltam mais. O importante é que lembremos que São Carlos tem memória e nós fazemos parte dela.